mas eu não abriria mão do nosso principal jogador da temporada. Contra o Chelsea, que ele sentiu o jogo, e o Bayern é um time de muita intensidade, e aí tem essa possibilidade do Filipe Luís colocar ele no banco para colocar um time com mais intensidade que aguente a parte física, né? Que o Arrascaeta é um jogador que não suporta esse tipo de jogo, né? Cara, tipo assim, vamos lá. O Arrascaeta que foi talvez o melhor em campo no último jogo contra o Los Angeles, né? Eu discordo um pouquinho dessa questão que o Flamengo deslanchou depois que o Felipe tirou o Arrascaeta e botou o Bruno Henrique. O Flamengo já era melhor que o Chelsea. O Flamengo dominou o Chelsea desde o primeiro tempo, com o Arrascaeta. A diferença é que o Bruno Henrique entrou e foi fundamental para os gols, né? Então, enfim. Mas a gente tem que pensar em vários aspectos sobre isso, né? Por exemplo, a gente está falando de letalidade. A gente está falando de não desperdiçar oportunidades. Quem nesse time do Flamengo cria mais que o Arrascaeta? Ninguém. Uma bola do Arrascaeta, um passe do Arrascaeta, ele pode deixar alguém na cara do gol. Uma bola que sobra, o Arrascaeta dificilmente perde gol, né? Tanto que nos momentos difíceis, a gente pega lá Copa do Brasil, Libertadores, ou jogo importante de Brasileirão, quando tem aquele jogo truncado, alguém faz. Normalmente é o Arrascaeta que faz o gol. Então ele aparece exatamente nesses momentos. Então, enfim, vai depender muito da análise que o Felipe fizer, entendeu? Porque não adianta também você ter um time muito forte fisicamente, só pensar nesse aspecto e não conseguir atacar, porque você é quase erro zero contra o Bayern. Então, enfim, você vai ter que criar também, né? Tudo bem, o Pulgar e o Jorginho têm bom passe, mas são mais distantes da área, e quando a bola chegar, só bola longa, né? O Flamengo não tem nenhum jogador que está pegando a bola, passando por um, dois, três e criando. Então, enfim, a bola normalmente tá tendo que chegar. Então, não sei, cara, eu começaria com a Arrascaeta. Não abriria a mão também dele, não, porque eu acho que ele pode ser importante. Agora, se o Felipe estudar o Bayern, achar que consegue fazer um time com boa criação, né, e mais físico, tudo bem. Mas eu não acho que o Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta não tá. Eu acho que ele tá bem, cara. O Arrascaeta, muita gente também acha que pensa que o Arrascaeta pode ficar de fora porque ele jogou o último jogo. Só que o Arrascaeta é um caso diferente, né? Eu já conversei com alguns profissionais que passaram pelo Flamengo em preparação física e tudo, e eles falam: o Arrascaeta é aquele jogador que ele fica em forma jogando. Se ele for poupado, ficar um bom tempo sem jogar, o condicionamento dele cai. Então ele tem que estar sempre jogando, ele se condiciona com o jogo. Então, enfim, eu entraria com a Arrascaeta, começaria com a Arrascaeta, e aí no segundo tempo, principalmente por conta do calor que deve fazer, o Bayern deve estar muito mais desgastado no segundo tempo, então eu tentaria ficar, e o Arrascaeta acho que é importante para o Flamengo manter a posse de bola, eu tentaria ficar o máximo com a bola no primeiro tempo, tentar desgastar, tipo, já que o Flamengo passou pela Filadélfia, né, tática Rock Balboa mesmo, tenta cansar, o Rock fazia isso muito contra os seus adversários, né, o Koberlang, o Apollo, então tenta cansar ao máximo e aí no segundo tempo solta os caras físicos, cara, que aí você pode surpreender, como aconteceu contra o Chelsea, pode surpreender. Eu, a princípio, começaria com a Arrascaeta, né? A princípio. Esse pensamento, essas opiniões, o Rafa Melo, que o Arrascaeta não é um jogador de intensidade, faz com que o Felipe possa pensar numa outra estratégia. Mas o Alan foi perfeito aí na análise. Como que você vai abrir mão de uma qualidade dessa? Você pode colocar um ataque Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e não ter um grande passador ali, um cara para pensar o jogo. Então, o Felipe Luiz ele fica entre a qualidade, a técnica do Arrascaeta e o jogo de intensidade, que talvez o uruguaio pode não entregar. Como você avalia essa possibilidade? Começa com o jogador, segura ele para o segundo tempo. Fala pra gente aí sobre o Arrascaeta. Bom, não dá para abrir mão do principal jogador do Flamengo da temporada 2025. O cara artilheiro, né, líder aí em participação em gols, dá muitas assistências, consegue achar espaços. O cara muito técnico, mágico, sabe o que faz com a bola e se tiver inspirado já sabe, né? O Arrasca é aquele cara. Eu acho que o Filipe Luís vai começar com a Arrascaeta no time titular, até pelo que o Felipe falou na coletiva sobre a titularidade do Arrascaeta no último jogo em que ele poupou, né, alguns titulares, principalmente os titulares que tinham cartão, né? Que essa Copa do Mundo FIFA, 2 cartões você já fica suspenso pro próximo jogo.
Então, aqui a palavra do Felipe Luiz, sobre o Arrascaeta. Total à disposição para jogar os 90 minutos. Hoje ele jogou 70. Escolhi dar esses minutos para ele. É um jogador que joga melhor se tiver sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar os 90, tenho certeza que vai conseguir jogar. Então, só por essa fala do Felipe, ele conta muito com o Arrascaeta para esse jogo. Acho que vai ser um jogo que vai ser decidido no detalhe, e jogos que são decididos nos mínimos detalhes, a gente precisa de jogadores acima da média, e o Arrasca é um desses jogadores, né? Ele pode até não começar com o Arrascaeta e deixar o Uruguai para um segundo tempo como uma arma, mas eu não abriria mão do nosso principal jogador da temporada de 2025, artilheiro do Campeonato Brasileiro, líder em assistências, em participação em gols. O Arrasca não foi bem contra o Chelsea, mas ele tem crédito, ele tem mérito, né? E se ele tiver inspirado, a gente sabe do potencial do Arrasca, o que ele pode aprontar aí para os alemães. Eu ainda acho, Reis, pode parecer que às vezes a gente está um pouco relutante sobre as opções que o Felipe Luiz tem, quais seriam as nossas opções. E por que eu estou deixando muito na mão do Felipe? O Bayern, assim como o Flamengo, o Bayern é um time com jogadores que atuam em mais de uma função. São jogadores, ele tem jogadores de características diferentes. Por exemplo, você estava debatendo aí, você levantou a bola perguntando ao Rafa e para mim, se a gente entraria com Wesley e Alexandro, Varela, né, o Ayrton Lucas. Cara, o Bayern é igual. O Boey, que é um francês, por exemplo, é um lateral super ofensivo. Ele pode usar o Stantinic ali. Ele pode usar o Pavlovic, que é um baita, é um garoto ainda, mas é um baita primeiro volante, ao lado do Kimmich. Mas ele pode, querendo ficar mais com a posse de bola, botar um outro meio-campista ali, né? E ele tem várias opções de meio-campista, né? O Goretzka, enfim, ele pode botar alguém, pode botar o Kimmich na lateral direita. Então, o Bayern é um time também que tem muito jogador, né? Ele pode fazer uma dupla de ataque com o Thomas Müller e com o Harry Kane. Ele pode jogar como normalmente joga, com o Musiala, que é um 10, e é muito parecido com o Arrascaeta em termos de posicionamento em campo. O Musiala é um meia que chega toda hora na área, pisa toda hora na área, é finalizador também. E jogar com dois pontas, Musiala, Kane e Olise, que é um cara que também vem de fora para dentro, e na esquerda pode ser o Coman, pode ser o Gnabry, pode ser... Nossa, tem muitas opções. Então é difícil até para o Felipe saber, o Lemier joga na lateral direita, o Júnior Melo lembrou muito bem no chat. Então, enfim, é difícil até para o Felipe saber como o Bayern vem, porque o Bayern também é um time que tem muitas opções e para variar muito o jogo. Então, por isso também vai fazer o Felipe pensar rápido, talvez no começo do jogo, né? Eles vieram assim, então vamos mudar alguma coisa. Então, enfim, o Bayern tem essa vantagem. O Chelsea, a gente sabia mais ou menos como o Chelsea ia entrar. Pouca coisa, a gente ia mudar pouca coisa. Ia entrar o Reece James ou o Malo Gusto. Ia mudar na lateral direita. Ia mudar pouca coisa, né? A gente sabe que era Caicedo, Enzo e Palmer, a gente já sabia. Pedro Neto, aí na esquerda podia ser o Madueke, podia ser... Então, enfim, era poucas mudanças. O Bayern não, o Bayern tem essas variedades imensas também no time. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.